Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Femme Maçon. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje estarei dando continuidade às pranchas maçônicas, a série Pranchas Maçônicas, onde eu me apresento como Michel de Nostredame. A prancha que hoje eu irei vos trazer será sobre o livrete do primeiro grau. Sobre a leitura feita nesse período de aprendiz, tirei as minhas impressões e partilhei com os meus irmãos na altura, e agora partilho convosco na íntegra. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal, do rito antigo e primitivo de Memphis Mizraim, respeitável loja Fênix 207, a oriente de Oeiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos de todos os vossos graus e qualidades. Tema: o livrete do primeiro grau. Nota: antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança de os aperfeiçoar para que no futuro possam ser úteis à humanidade. A luz em meu caminho. O primeiro conselho é o pavio que irá derreter a cera e irá trazer a luz para guiar o nosso caminho. Para cimentar esse pensamento, tomo do nosso livrete o seguinte pensamento: para que servem tochas, candeeiros e velas, para quem de facto não quer ver. Vai de encontro com a confusão que inicialmente ainda temos. De facto, por vezes vemos e temos acesso, mas nos falta compreensão para entender o que cada imagem, objetos, frases ou palavras querem transmitir. Digo que, na primeira leitura, identifiquei muito do que se passou com a iniciação, mas estava descrito ou colocado de forma tão estranha que pensei que só poderia ser um modo de precaução em caso de extravio do livrete. Ao passar do tempo, a linguagem outrora oculta passara a ser mais legível e muito mais fácil de compor com os factos passados ou vividos dentro da nossa augusta ordem. O que me fez lembrar de imediato outra frase, onde diz: venerável mestre, não sei ler nem escrever, mas somente soletrar. Diga-me a primeira letra, eu dir-lhe-ei a segunda. Realmente, vemos, mas não sabemos interpretar. O pouco que lemos, quando abreviado, mal conseguimos soletrar. Mas o nosso próprio livrete diz que a busca é progressiva, a descoberta do seu sentido, e que o iniciado soletra com dificuldades o que mais tarde será uma leitura corrente. A cada leitura que faço do livrete, mais brilha a sua luz e mais consigo ver. E religo os factos outrora subtis e ocultos à sabedoria do profano, como também fosco aos olhos do aprendiz nos seus primeiros passos. De imediato somos convidados a buscar o caminho das interpretações, prontos para quebrar paradigmas e trilhar a busca constante, fazendo assim que nos afastemos cada vez mais da sombra da ignorância, que de forma silenciosa nos mantemos. O recipiendário, abre parênteses, o mago, fecha parênteses, vem nos mostrar o infinito em seu chapéu. Confesso que não me percebi de tal, até pesquisar sobre essa carta. Mas, de fato, vem aflorar a nossa consciência do que o nosso inconsciente vê. Vem trazer o despertar e de certeza será com muito esforço e dificuldade que o nosso caminho será feito. O nosso livrete invoca a nossa escolha, onde podemos ser guerreiros dispostos a sofrer pela justiça ou vivermos como covardes. O ponto na sua mão representa o uno, onde tudo é um. O bastão em sua mão simboliza também que a sabedoria vem ao de cima, sendo assim na terra como no céu. Na sua mão esquerda está o bastão,
Na mão do obreiro, o cinzel, abre parênteses, o pensamento preso, fecha parênteses, que liga o de cima com a terra. O mago tem sua mão direita a moeda voltada para baixo. Na mão do obreiro, um martelo, que vem realizar a vontade e dar vida aos pensamentos. Ainda na imagem do mago podemos ver o quanto desconhecemos de nós próprios e do mundo que nos rodeia. Não sabemos, de fato, a potencialidade que temos e todas as possibilidades que podemos vivenciar. Que por fim traz a seguinte mensagem: seja em tuas obras como és em teus pensamentos. A imperatriz nos diz que a partir de agora temos o direito de estarmos autorizados a tomar os nossos destinos em mãos, que estamos prontos para levantar o voo para a nossa caminhada espiritual. A título de curiosidade é representado pela letra hebraica Gamal, que simboliza o mistério do dinamismo. Reina com o céu inteiro e se faz servir por todo o inferno, o triângulo de Salomão. O imperador vem invocar a nossa posição futura do homem que amadureceu com o tempo e tornou-se mestre de si mesmo. Mas não se põe em posição de descanso, tem sempre uma luta por travar e está sempre pronto, mas acima de tudo, imponente na sua busca e sábio pelo seu silêncio. Também, a título de curiosidade, em hebraico é representado pela letra Dalet, símbolo do mistério do poder. Depois da sua saúde e da sua vida, pode também dispor das dos outros. O tetagrama, ao tomar posse do seu destino, prescreve os dos outros seres também. E eu, que pensara que seria um mero acaso, uma mera invocação de pesquisa sem propósito. Mas vejo que vai além do que incentivar a pesquisa no mundo esotérico. Vem mostrar ao aprendiz como ele deve ser, como ele será e o que é esperado dele para o resto de sua vida. No nosso livrete vem algumas explicações, algumas já bem familiares, dadas por outros irmãos sempre que lhe é perguntado algo sobre a maçonaria, como, por exemplo, o avental, que representa o trabalho que serve para proteger o iniciado da sua imperfeição com o trabalho da pedra bruta. Ele também nos faz recordar, através das frases e gravuras, alguns belos momentos da nossa iniciação, como é o caso os mistérios da Isis, a entrada para o bem da verdade, a nossa recolha interior na Terra que virá trazer a consciência na recolha do nosso ser. Estará mais ávido para os seus novos desafios. Abre parênteses, vitriol, fecha parênteses. Mais uma vez, no nosso livrete, vamos nós buscar compreensão e saber através de simples desenhos repletos de informações que, aos olhos do leigo, seja ele profano, mesmo iniciado, não tem faculdades suficientes para encontrar a sua razão logo na primeira passagem. Movida com o tempo ao cair de uma gota, mas nunca com pressa de chegar ao chão. O tempo de espera, seja em silêncio ou na câmara de reflexão, nos mostra o quanto é importante refletirmos os nossos atos passados, para bem pensar os futuros. O arrependimento deve vir antes mesmo da ação, para que ele seja puro e verdadeiro, honrado e de um ser consciente, que domina as suas paixões a fim de buscar na luz e na sombra, em meio à penumbra, a luz para trilhar os seus desafios. A 10ª carta do tarô vem trazer a roda da fortuna. Sim, bem-aventurado o que escolhe o caminho da luz e se torna livre para aprender, pronto para no futuro deixar a matéria no uno.
e presenciar a sua viagem de ascensão do elevar do seu espírito. Junto dessa carta, aprendemos que não nos devemos pôr à ordem sem que os trabalhos tenham começado. Invoca o nosso conhecimento sobre os nós próprios. Nos mostra que, ao passar do tempo, seremos criadores e responsáveis dos nossos atos. Tomaremos o cetro das nossas vidas. Aprendemos também que não se é maçom sem antes ter morrido, como também não será maçom sem antes ver a luz. Nesse momento, somos aprendizes. Se temos algo por fazer bem, é ver, imitar e permanecer em silêncio. O silêncio da reflexão dos atos vistos e ouvidos. Se fizer mais do que imitar e buscar o seu eu no interior, encontrará a morte do velho ser e passará à luz. Mais uma vez, a atitude de curiosidade, a letra em hebraico representa-se por iod, símbolo do mistério da lei da compensação. Conhecer as leis do movimento perpétuo e poder demonstrar a quadratura do ciclo, a Cabala. Na força está a união, que mais uma vez não se limita a 2, mas sim a 3, assim como a nossa idade, assim como em muitas outras coisas, e, como diz o nosso próprio livrete, que por vezes na vida existem 3 componentes a reger o universo. Sim, é a coberto que realizamos nossos trabalhos, sem medo da escuridão. Para lá, remaremos, quando tivermos idade, para compreender e tornar transparente as escolhas que não são dadas na vida. Assim, nos mostra a 11ª carta do tarô, que vem invocar no aprendiz o poder da tomada da decisão, que saibamos decidir antes para evitar os sofrimentos necessários. Uma bela interpretação, a qual podemos tirar das palavras do verso dessa carta, no hebraico, o A, símbolo do mistério do momento em que é exigido uma escolha. Sabe a razão do passado, do presente e do futuro, o equilíbrio mágico. Que fique claro que através dessas cartas, a ligação com o físico deve ser passageira, guiada pela filosofia da vida, terá força intelectual suficiente para representar os desafios pós-morte, que será regido pelo seu coração e não mais apenas pelos seus olhos. Inevitavelmente, o vitriol nos leva até o nosso primeiro enterro, a própria palavra nesse momento de tomada de consciência. O profano não tem ideia que a palavra em si é uma chamada para ele buscar no seu interior a luz. Como escolhemos João como patrão e nosso livro está aberto em suas palavras, leio. A luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. A luz em seu caminho é o saber, atingir o conhecimento para não ser escravo da ignorância, dominar os meus desejos, são passos importantes para encontrar o verdadeiro ser que fui buscar nas profundezas da terra. Forjei o ferro e com fogo fui forjado. Passei o candeeiro das costas para a frente, para não mais apenas saber aquilo que apenas experienciei, mas também intuir o meu caminho. De nada iria adiantar ter uma lanterna nas costas, quando o meu caminho é feito para a frente. Sempre haverá luz em nosso caminho ao olharmos para trás, se o que fizermos ou venhamos a fazer seja feito de coração. Não haverá arrependimentos, pois, ao buscar nós próprios nas profundezas das nossas trevas, fazemos do conhecimento a luz que tornará em sabedoria os nossos pensamentos, atos e palavras. Completará o ser que mesmo em silêncio irradia luz. A luz deve ser recebida aos poucos, como a água que deve ser bebida aos poucos.
por aqueles que se encontram desidratados. O tempo é a escola da reflexão. Permite interiorizar com razão, por a fim de preparar que a luz seja aplicada com sabedoria às vezes que for invocada o seu uso, permitindo assim o refletir em troca do uso racional, lapidando indivíduos com hipóteses de corrigir os seus erros. Depois de passar esse momento de reflexão que partilho convosco, de forma convicta afirmo, e recorrendo às palavras em nosso livrete, o iniciado não deveria depender de ninguém. Ele só tem de usar a sabedoria por empréstimo, de uma má ciência da escola. Lembro que a convicção não é uma certeza absoluta, mas sim um ato de acreditar. De fato, tudo o que preciso está nas palavras contidas nesse candeeiro, que ilumina os meus degraus, define a minha idade, tornando visível o piso, as colunas, a abóbada, o sol, a lua, as joias, o triângulo do nosso laço fraternal e muito mais que só poderemos ver ao chegar no Oriente e bater com força em sua porta para assim pedirmos passagem. Apreciamos um caminho feito por equidade, regularidade, solidariedade, justo e perfeito, apoiado em palavras sagradas, unidos pela diversidade, lapidei em mim a luz e a sombra. Deixei de ser apenas preto e branco, tem agora dimensões que definem o meu ser, refletindo, mais uma vez, as luzes do nosso livrete. Tem alguma ambição? Só uma, disse Michel de Nostradame. O que eu quero aqui vos trazer, e que é interessante, como já mencionei, essas pranchas foram feitas ainda enquanto aprendiz, e não fiz correções porque quero manter a originalidade da prancha, manter a sua essência. Porque se eu fizesse correções, eu iria tirar aquilo que eu dei nesse momento. E a ideia aqui é vos apresentar, vos partilhar, introduzir um pouco o que é o caminho dentro de uma escola esotérica, o que é o caminho do autoconhecimento. E é claro que eu vejo que essa prancha, apesar de eu considerar as pranchas de primeiro grau que desenhei serem pranchas às vezes até um pouco infantis, porque elas não dão todo... Pensava eu, aqui fazendo uma correção, que elas não abrangiam a visão esotérica necessária, mas afinal essa prancha demonstra muito bem para aquele que de fato já está na caminhada esotérica, aquele que busca o conhecimento esotérico, que aqui já foi revelado um segredo. E, como já mencionei no começo, o aprendiz não vê isso, o profano muito menos, porque o profano não está aberto para o conhecimento, o profano está fechado dentro da sua ignorância, dentro das suas certezas. E é devido a todas essas certezas que vai cegar-te e não vai te permitir ver a minúcia de determinados detalhes. Essa prancha, eu até gostaria de comentá-la, ela numa perspectiva muito mais esotérica, muito mais funda, mas a verdade é que há certas coisas que tu tens que descobri-las e as pessoas vão apenas te guiar para poder chegar a esse caminho, mas no fundo tem que ser tu a intuir. E quando é que tu vais intuir? Quando o teu espírito realmente estiver aberto para isso, tu vais passar a receber e a compreender Deus de forma melhor e assim irá perceber para onde Deus está a guiar-te. Não esqueçam, todas as escolas iniciáticas são uma religião. Apesar de não confesso como religião, na verdade não confesso ao público, né? Não confesso ao profano como religião e não confesso também ao iniciado que não atingiu determinado grau para compreender os mistérios. Daí é dado apenas como uma escola de mistérios, mas no fundo é uma religião. E como religião, nós estamos a tratar de Deus, nós estamos a falar de Deus, estamos a buscar Deus. E só há uma coisa
que vai te livrar de toda a ignorância. É a verdade. A verdade não é a tua perspectiva. Não existe várias verdades. Existe uma verdade com diferentes perspectivas. Mas todas essas perspectivas não podem negar a verdade. Que a partir do ponto que ela nega ela própria, ela passa a ser um paradoxo. E se ela negar-se a si própria, ela deixa também de existir. Por isso que o paradoxo, eu sempre digo que o paradoxo é uma verdade. Porque ele consegue criar a anulação perfeita. E se ele deixa de existir, ele não pode estar representado, seja em ideia ou no meio físico. Então significa que quando tu chegas num paradoxo, está muito perto de poder contemplar a divindade. Porque é nesse momento que vais enxergar a verdade sem mais nenhum pré-conceito. Os véus da tua ignorância já estarão todos eles caídos e bastará apenas continuar a tua meditação, a tua concentração com o divino e irás receber a verdade, a essência, aquilo que realmente é e não aquilo que nós tentamos adivinhar para que seja. E de certa forma projetamos um paralelo daquilo. E aqui também já estou a falar aqui já estou a dar aqui uma outra dica sobre outras coisas também. A projeção daquilo que não é a verdade torna-se na mentira. E essa mentira significa que ela pode contemplar parte da verdade, mas ela não é a verdade. E ela, sendo mentira, tomada como verdade, está a carregar da ignorância, porque não foste por si só aprofundar a tua pesquisa sobre essa verdade adquirida. Pronto. Deixo aqui mais essa prancha. Eu pensei em fazer aqui um comentário esotérico mais aprofundo, porque também só agora, eu confesso-vos a vós, ao ler essa prancha, eu descobri a profundidade esotérica que essa prancha tem. De fato, somente aqueles que já estão a buscar Deus e que já estão no caminho esotérico vão poder também contemplar isso. Para tu que és um profano, para tu que és iniciado, os mistérios aqui irão permanecer, mas se abrires o teu espírito para Deus, ao reler essa prancha, daqui a alguns meses, poderá ver a luz contida dentro dela. Que ela esteja sempre convosco, que ela possa animar o vosso ser, que a cada dia vocês possam se tornar melhores, que a cada dia vocês façam um julgamento dos vossos atos antes de deitar, procurem corrigir os vossos erros, e se não for possível corrigir os vossos erros, as vossas ofensas antes de deitarem, façam na primeira hora. Daí uma outra importância, o jejum. Alguns segredos sobre magia que vocês todos irão se aperceber e ver ao final de toda a revelação. Disse uma continuação de uma boa semana.